Olá, você leitor do ContiNet que nos acompanha aqui pela TV ContiNet Notícias. Hoje eu recebo aqui dos nossos estúdios o presidente licenciado da FIEAC, José Adriano. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. José Adriano, que é presidente aí licenciado, para esse período eleitoral de uma classe muito forte, que é a indústria aqui no nosso estado, que é responsável por boa parte da engrenagem que faz a economia acontecer. Mas hoje a gente está aqui para falar muito mais sobre a pré-candidatura Você é o pré-candidato a deputado federal, não é isso? Exatamente. Pelo Progressistas. Mas, para a gente contextualizar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, pelas suas óticas. Claro que a gente tem sempre aquela coisa mais superficial, mas quem é José Adriano? Bom, eu, na verdade, sou, como você disse, presidente da Federação das Indústrias, licenciado nesse período aí para esse desafio. Também sou presidente do Fórum Empresarial de Desenvolvimento do Estado, onde é composto esse fórum pelas federações de indústria, comércio e agricultura, e também as associações comerciais que estamos hoje comemorando 17 associação comercial. E o nosso trabalho, basicamente, é a recuperação da autoestima do empresário através do fortalecimento da economia. Temos feito um trabalho desde 2016 na busca exatamente de, eu diria, reconstruir alguns negócios, recuperar alguns compromissos de planos de governo que ao longo do tempo ficaram em segundo plano, principalmente em função da pandemia, que todo mundo procurou sobreviver, né? E também tentou resistir, muitos deles não conseguiram, mas tentaram resistir a esse momento difícil da economia imposto pela pandemia. E dentro desse formato, hoje, a gente espera estar dentro de uma proposta em que a gente quer dizer para as pessoas quando elas vão começar a trabalhar. Não queremos mais ficar esperando por projetos que são basicamente sonhos, né? A gente trabalha com a realidade. A gente tem uma discussão muito forte dentro das câmaras técnicas do agronegócio, do turismo, da economia criativa, da construção civil. Então a gente pautou basicamente a esses temas que são muito recorrentes nos planos de governo. E a gente pretende levar isso para a sociedade, validar isso com a sociedade, um plano para 40 anos nesse estado. Porque nossa proposta nesse momento unir toda a classe empresarial. Você disse que é uma classe empresarial forte, mas essa classe empresarial não sabe da força que tem. É assim que eu defino. Nós precisamos estar mais unidos, precisamos estar mais focados no nosso negócio e automaticamente sabermos cobrar do nosso executivo e dos nossos parlamentares, né? Como o senhor falou, a gente vem aí de uma pandemia que ainda não acabou, né? Mas a classe foi muito castigada. Foi uma das que mais foi afetada, com a economia parando de girar como vinha acontecendo. Nesse meio tempo nós tivemos a inauguração da ponte do Rio Madeira, que era uma esperança de melhorias de preços para os acreanos, e isso não aconteceu. Como o senhor avalia essa situação? Bom, essa pergunta sempre acontece nas nossas conversas, mas eu queria te dizer que a ponte do Madeira ela ficou mais de 60 anos desde que o Estado veio a condição de Estado, e sempre foi um problema para o transporte aqui, e isso encarecia, sim, todo o custo de vida que dependesse dessa logística. Passou 60 anos, nós estamos aí com um pouco mais de um ano, acho que por aí mais ou menos um ano que a ponte está liberada para o tráfego. Não dá para você fazer uma conta direta, e eu sempre disse isso, que é uma questão a ser pontualmente observada ao longo do tempo, mas hoje ela deixa de ser um problema. E na medida que você também tem um processo inflacionário galopante, que foi aí fruto dessa desorganização econômica no país inteiro e no mundo inteiro em função da pandemia, não dá para você dizer que a ponte em si, ela não trouxe o benefício que a gente espera. Como eu disse, são fases, né? Eu posso te dizer que o agronegócio só está crescendo, só está em grande ascensão, porque hoje o nosso empresário produtor de grãos, ele sabe que ele pode levar todo o produto dele para a hidrovia do Madeira sem mais nenhum constrangimento de ficar esperando o rio subir, o rio descer. Isso acabou. Então isso melhora, sim, a título de investimento, a atração de novos negócios. E eu posso te dizer que se você
observar, nós temos um número muito grande de crescimento de CNPJs que estão diretamente ligados a esse setor. Implementos agrícolas, produtos de recuperação de pastagem. Isso tudo é um processo, né? Então a gente já vê, se você for ensinando Gamar, você já vê potencializado alguns comércios nessa parte aí. Então eu não posso de uma hora para outra dizer que daqui para frente tudo vai dar certo. Isso é um processo e passa exatamente pela a reconquista dessa confiança do empresário em investir aqui, né? Agora, como o senhor pretende trabalhar para que isso aconteça? A desburocratização da instalação de novas indústrias. O Acre produz, mas a maioria dos produtos sai daqui ainda in natura, né? A gente não tem a questão das indústrias. Como lá na Câmara o senhor pretende expandir isso? Se eu tiver a sorte e se Deus conceder essa eleição, pode ter certeza que eu trago junto comigo numa proposta muito clara de apoio 27 federações de indústria com todo o seu conteúdo, com toda a sua equipe técnica, 27 federações do comércio que também estamos unidos aqui, pretendemos também levar toda a parte de conhecimento e conteúdo e equipe técnica dessas federações, 27 federações da agricultura também, que aqui estamos unidos com essa proposta, e 5.572 associações comerciais, empresariais, que com certeza o mandato e um voto de um deputado federal, ele não compartilha interesse somente do estado do Acre, ele compartilha interesse no Brasil inteiro. Então todo o Brasil vai precisar desse deputado federal que está aqui com essa proposta. Então não é uma proposta simples de buscar emendas para o estado do Acre. Nós vamos traçar uma proposta, como eu falei aqui, um plano para esse estado, com um total foco na iniciativa privada, no fortalecimento desse setor, na manutenção dos empregos hoje que a gente tem, na formalização de alguns negócios que, infelizmente, muitos deles estão dentro desse formato informal por conta da carga tributária muito alta. Então nós vamos ter foco numa pauta que diz respeito ao interesse da economia. Consequentemente, todo empresário se vê dentro dessa proposta e toda a sociedade também, porque se a economia estiver forte, a nossa relação de dependência com os governos, que é o que acontece hoje, ela fica menor. Então a gente inverte um pouquinho a lógica da discussão hoje do que interessa para alguns grupos comandarem esse Estado, que é de pensar num plano político e esquecer um plano para a economia. Então nós temos muitas propostas a serem colocadas em pauta a partir do momento em que nós tivermos a sorte de ser conduzido a essa cadeira e uma expectativa muito grande de trabalhar 24 horas durante os próximos 4 anos para a gente reverter um pouco da situação que a gente se encontra hoje de dependência de outros estados, né? Nós temos situações, por exemplo, nós já estamos processando grãos aqui em escala que até é difícil de há 10 anos atrás a gente ter essa expectativa, mas já está acontecendo, né? Nós temos uma indústria de processamento de carne suína e de frangos que tem escala industrial e que já está exportando. Nós temos agora uma esmagadora de soja que está sendo construída ali nas Quatro Bocas, que também já visa exatamente os países andinos. Sempre foi nosso diálogo com os países andinos, sempre foi voltado para esse consumidor, esse público consumidor que está ali. Mas a pauta que a gente considera importante para que isso dê segurança para esse comércio exterior, ela anda muito pouco. E só andou até aqui porque nós pressionamos para que tivéssemos o mínimo de condição de estrutura naquela parte da alfândega de Assis Brasil e tivemos que fazer um arranjo para utilizar tecnicamente a estrutura que está em Brasileia junto com Assis Brasil, mas ainda não dá para você chamar outros estados para andarem por aqui, né, sem essa segurança. Também estamos de olho na construção da ponte de Brasileia e no contorno do anel viário de Brasileia. É a parte hoje que a gente está fazendo um monitoramento muito importante. Estamos preocupados porque ainda não foi retomada as obras de lá, mas nós estamos acompanhando, porque a partir do momento que você dá as condições de trabalho e de exportação, isso estimula o setor a olhar para esse público andino e que vai, sem dúvida,
haver aí uma relação comercial muito forte que vai provocar aí uma onda de novos negócios também aqui no estado. Nós temos também a situação das nossas BRs, né? O que dificulta um pouco o trânsito, por exemplo, o escoamento de produção que vem lá do Juruá, que é muito forte, mas que não consegue se desenvolver porque não tem saída. O senhor acha que esses são os principais gargalos, a falta de confiança do comércio aqui, aliás, de investidores aqui, passa por isso, pela situação da nossa BR, a estrutura mesmo para os negócios? Tudo é uma questão de avaliação de acordo com o setor, né? Para você ter uma ideia, o setor de turismo ele poderia estar avançando nessa relação comercial com os países andinos, mas Cruzeiro do Sul não recebe a condição de receber voo internacional lá. É uma das coisas que a gente discute bastante. A BR-364 hoje, ela entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul, é um calvário todo ano. Ciclicamente a gente está ali sofrendo dos mesmos problemas e ela praticamente considera o Juruá como fim de linha. Então, a BR-364 não se discute a viabilidade econômica dela. A gente discute a viabilidade social, porque na medida que todas essas famílias estão ao longo da BR e precisam do seu direito de ir e vir, está sendo cerceado em algum momento, principalmente em função de alguns setores da BR que estão gravemente afetados por erosões, por problemas realmente de manutenção. Agora, a saída que a gente vê é porque Cruzeiro do Sul, há muito tempo atrás, esteve virado de costas para Rio Branco. Então todo o Juruá fazia a mesma coisa. E eles se viravam ali. É um povo muito empreendedor. E hoje a gente discute saídas para aquela economia ali, que de certa forma tem uma independência da capital, né? Mas a gente precisa discutir isso sem romantismo, né? Olhar para os 4 municípios isolados no século XXI, está falando em desenvolvimento do estado sem ter esses municípios ali integrados por BR, né? Discutindo uma saída para Pucallpa, que todo mundo acha que não é necessário, que é inviável. Vai para lá, né? Vai viver as condições que o povo vive lá. Vai para um isolado desse para tentar se colocar no lugar dessas pessoas. Eu acho que o romantismo acaba exatamente na hora que cai a realidade, cai a ficha. Na hora que você desliga a TV, a ficção acabou, a realidade é muito cruel. Então nós estamos falando de pessoas que moram nesses municípios ali e que muitos deles não conhecem sequer Rio Branco. Então, uma dificuldade que a gente sempre considera importante discutir, como eu falei, vou defender fortemente todo tipo de interligação por BR. Acho que a infraestrutura ela é essencial para o desenvolvimento de qualquer nação e isso não faz sentido. A gente está aqui em Rio Branco, muito à vontade, dizendo que não vale a pena discutir uma ampliação de 200 quilômetros de BR quando a BR-364 está sem manutenção. Aquilo lá não é mais uma preocupação, não tem que ser mais uma preocupação da sociedade, deveria ser uma preocupação do governo federal e de todo parlamentar, não um ou outro que apadrinhar, não. Porque ali está uma sobrevivência, como eu falei aqui, das pessoas que dependem dessa BR. E hoje nós não temos uma BR. Nós temos um caminho de serviço. Uma BR, para mim, nesses termos, eu estaria discutindo sinalização, pontos estratégicos de manutenção caso de quebra, sinal de internet ao longo da BR. Você não tem isso, né? Então não chama aquilo de BR. Ele é BR pela descrição que é colocada lá nas questões do DENIS. O que a gente precisa hoje é falar sério com as pessoas e mostrar uma solução, porque só falar do problema é muito fácil, né? Nós temos essa proposta, a gente tem conteúdo para isso. Eu não sei como se comportam as pessoas nesse debate, mas eu enfrento. Nós estamos enfrentando isso desde 2015. Na transversalidade, nossas federações hoje se apoiam uma na outra e a gente discute todo tipo de tema. Agora, José Adriano, você vem pelo Progressistas nessa candidatura. Queria saber da sua relação com o atual governador, Blas Kabila, que vem para a reeleição. De que forma pretende ajudá-lo nesse sentido? Bom, o princípio da lealdade sempre esteve presente no nosso comportamento, né? Independente da questão da relação empresarial com o poder público, e que nesse momento as minhas empresas não têm nenhuma relação contratual com o poder público, nós temos sim
um compromisso com a reeleição do atual governador Gladys Cameli. E automaticamente com todos que estiverem nessa linha de apoio à reeleição dele. E aí nós estamos falando desde o presidente Bolsonaro até Senado, quem quer que esteja dentro dessa proposta de apoio ao Gladys Cameli, a gente vai estar enfileirado, né? Então nós trabalhamos com esse princípio de lealdade. E o governador Gladys, ele assumiu o compromisso com o setor produtivo. Hoje, o setor produtivo está à frente de duas pastas importantes e estratégicas para o desenvolvimento do Estado. Então a gente tem que valorizar isso. É um processo de empatia com os desafios do setor produtivo, né, do empresário, mas que a gente sabe que a gente precisa de mais tempo. Então por isso a gente trabalha para a reeleição dele, esperando ter um momento, inclusive no próximo mandato, de incluir do camelô o grande empresário desse Estado, para a gente, como eu disse, buscar firmemente todos os dias a manutenção dos empregos e a ampliação dos postos de trabalho. Um programa habitacional para os municípios, com o apoio do governo do Estado e do governo federal. Um projeto de pontes definitiva para os ramais mais produtivos, através exatamente das emendas parlamentares que podem ser alocadas nesse sentido, né? Já chega de fazer tantos postos de saúde, sem conseguir o medicamento, sem conseguir o equipamento, sem conseguir a logística de comunicação. Os prédios sozinhos não atendem pessoas. Não adianta, né? Isso é ficção, né? Então a gente precisa hoje estruturar o Estado e as nossas propostas são mais duradouras. Nós não queremos apresentar proposta para a sociedade que seja apenas por 2 anos, 3 anos, 4 anos, não. A gente espera construir essa proposta e avançar nos próximos 40 anos, mas avançar definitivamente, para que a gente não fique lembrando das pessoas que fizeram aquele projeto pelo mau exemplo, e sim pela proposta de durabilidade. Agora, Zé Adriano, você considera então o saldo positivo dentro, claro, das limitações de uma pandemia, esse governo atual para o setor produtivo? Olha, o posicionamento do governo do Estado foi positivo. Lógico que naquele momento muito pressionado pela desinformação do que ocorria em função de todo um histórico de informação e contra-informação da própria saúde dos órgãos de controle. Todo mundo queria olhar para o lado da segurança das pessoas. Mas muitas das propostas elas foram muito exacerbadas, né? Sem observar a condição de sobrevivência de alguns setores da economia, que é muito frágil, não é só aqui, mas é muito frágil em todo o Brasil, e que nós tivemos que nos posicionar. E fizemos um movimento importante, empresarial, onde a gente reuniu todos os segmentos, vários restaurantes, drogarias, né? Todo mundo que interage com a economia naquele momento, porque não dá para você tomar uma decisão de fechar todo mundo dizendo com a desculpa de proteção dessas pessoas. E o psicológico, né? Como é que fica? Então a gente avançou muito um diálogo com o governo naquele momento e também nós finalizamos um processo de trabalho de proteção desse setor, desse segmento empresarial, com um grande movimento de vacinação, respeitando o calendário de imunização nacional que a prefeitura teve que fazer, mas com a consciência de fazer parceria com as prefeituras. Acho que vocês lembram, pela Energisa, a gente juntou aí os maiores empresários, compramos freezers, compramos computadores, doamos para os municípios, porque o programa do governo federal, o Ministério da Saúde, ele selecionava os municípios maiores e entregava ali aquelas condições para aquele município, no caso aqui só Rio Branco e Cruzeiro do Sul receberam todos os equipamentos necessários para acondicionar o imunizante. E nós fizemos o trabalho com a Energisa e outras empresas para chegar com a mesma quantidade de estrutura para todos os municípios. Cobertor muito pequeno, né? Foi isso que aconteceu. E naquele momento lá de imunização, a gente não deu bola para os comentários de que vacina salva ou não salva. A gente buscou imunizar toda a nossa força de trabalho e fizemos isso em 2 dias. Nós vacinamos mais de 7.000 trabalhadores, entre profissionais, autônomos, mas todos que estão diretamente envolvidos no setor
industrial, e foi um momento muito bonito para a gente, que gratifica o esforço que a gente fez durante a pandemia. E aí o posicionamento dos governos não tem que ser diferente, né? Tem que ouvir toda a sociedade. Então o Ministério Público nos ouviu, tivemos várias conversas com o governo do estado na Casa Civil, e isso foi um aprendizado para a gente do ponto de vista do relacionamento institucional e do respeito, né, a esses momentos que a gente ali se encontrava brigando com um único inimigo. Então a gente não podia ficar atirando nos companheiros dentro da própria trincheira. E isso acontece, é um verdadeiro desafio você, de uma hora para outra, dizer que vai ter que convergir todo mundo, e muito difícil nesse momento, convergir todo mundo, que existe o exército, tem os soldados que vão para o campo de batalha e se sacrificam. Nesse momento, nessa guerra, toda a força de trabalho era esse exército, para preservar exatamente as vidas das pessoas que em outras atividades tinham que ficar em casa protegidas. Agora a gente está finalizando, mas a gente falou sobre propostas, mas ainda muito por cima. Eu gostaria de deixar o espaço para você comentar sobre aquilo que você pensa para melhorar o Acre do futuro. Olha, eu não vejo outra forma de melhorar o Acre para os nossos filhos, né, se não for fortalecimento da economia. Os governos não têm que ter medo de ter um setor produtivo, um setor privado, um setor empresarial forte. Nós não estamos aqui para usurpar o poder de ninguém. Só que a gente está um pouco cansado das propostas dos últimos 60 anos, que são de grupos de poder que ciclicamente estão comandando. O município tal tem uma família que comanda. O município acolá tem outra família que comanda. A capital talvez seja a único, diria assim, reduto eleitoral, que a economia ela se sustenta de alguma forma e ficamos mais independentes dessa proposta de governança através de famílias com maior poder aquisitivo. Porque a desigualdade é muito grande, né? Se você olhar para municípios como Santa Rosa, que recentemente agora ganhou um título muito negativo de ter crianças desnutridas, nós estamos olhando para um século anterior, século passado. Eu acho que isso tem que acabar. Então, como proposta, a gente espera que a sociedade escolha bem seu próximo governante, sua próxima liderança, que o associativismo empresarial esteja aqui agora para ficar. É uma forma de diálogo permanente com a ponta da economia que está ali. Eu acho que todo comerciante, todo empresário, todo micro, médio, grande, todo empreendedor precisa entender essa proposta agora. E dentro desse formato, nós estamos sim dispostos a trabalhar, como estamos fazendo diante das federações, diante da Federação da Indústria, do SESI, do SENAI, como a gente tem trabalhado lá, priorizando as pessoas, né? E colocando o maior do investimento lá na ponta, como a gente faz no SEBRAE. Você tem uma ideia, no SEBRAE, nós chegamos em 2019 lá, dentro de uma proposta de administração puramente empresarial, e a gente saiu de 14% para 44% de investimento na ponta. E agora, após a pandemia, na discussão de reajuste salarial, foi o maior reajuste salarial que o SEBRAE já teve durante toda a vida dele, de uma gestão. Então isso é a nossa proposta, a gente melhorar essa condição, dar segurança para as pessoas, trabalhar pela meritocracia e remunerar bem todos os profissionais, e isso faz toda a diferença. Muito obrigada por aceitar nossa visita, o tempo é curto, mas tenho certeza que até outubro a gente volta a conversar. Quero desejar sorte nessa caminhada e que precisar nós estamos aqui. Muito obrigado a todos.